Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando o nosso programa ID. Este é um programa da Fundação Fraternidade em parceria com a Canção Nova, o Evangelho em sua casa. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 19 ao 23, onde Jesus diz aos enviados por João: Ide e dizei a João o que vocês viram e ouviram hoje. Quem está conosco e vai meditar sobre este Evangelho é o nosso amigo e membro da nossa paróquia, o diácono Rodrigo Noschan da Silva. E hoje, novamente, temos a alegria de contar com a sua presença aqui em nosso programa. Uma alegria imensa, muito grande estar aqui nesse programa ID, aqui da Fundação Fraternidade. Sempre uma alegria. Sim. Quando chamado, eu atendo com essa... Porque, afinal de contas, é a minha vocação, ser mensageiro do Evangelho. E em todas as portas que se abrem, a gente não tem apenas a opção, mas a gente tem o dever de estar presente. Né? Que bom, Rodrigo, que satisfação, né? Muito bom. Hoje vamos ler o Evangelho de Lucas, não é? Lucas, capítulo 7, versículos 19 ao 23. Quem está em casa também já pode abrir a sua Sagrada Escritura, se quiser acompanhar. Isso. E proclamaremos logo mais. Ai, que bom, então. Ótimo, muito bom. Mas antes da sua proclamação, nós vamos ouvir a oração do Padre Ladislau. Meu irmão, ora comigo ao Senhor. Eu sou o caminho, diz o Senhor. Jesus, ensinai-me perseverar no teu caminho, viver cada dia o teu ensinamento, verdade do teu Evangelho, levar o teu amor e misericórdia a todos. Incendia o meu coração com a chama viva do teu Santo Espírito. Quero testemunhar e anunciar e rodear as tuas maravilhas. Eu te louvo e glorifico, Senhor, por tudo o que fizeste, que estás fazendo e vai fazer em minha vida. Tu és o único caminho, verdade e a plenitude da vida que leva ao nosso Pai. Eu louvo e glorifico o Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Amém. Amém. Após essas belíssimas palavras do Padre Ladislau Molnar, vamos ouvir o que o Evangelho de hoje diz para nós. Vamos proclamar então? Vamos proclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os a Jesus perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Chegando estes homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Respondeu-lhes ele: Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, diácono, o que dizer sobre esse Evangelho? Pois é, quem acompanhou agora o início do nosso programa com a proclamação do Evangelho, vejam a força dessa pergunta, né? O João Batista encaminha os seus discípulos a Jesus fazendo essa pergunta:
E essa pergunta se repete 2 vezes no texto do Evangelho. Os seus discípulos foram enviados para perguntar a Jesus, para ele: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Porque o povo de Israel aguardava um Salvador, aguardava um Messias, né? Que eles até, talvez, em certo sentido, nem tinham digamos, o entendimento de tudo que seria esse Messias. Sim, sim. Né? Entendiam uns como um Salvador, um libertador do povo, mas que ele realmente seria um Deus que seria, que viria, que se encarnaria em Nossa Senhora, no seio puríssimo da Santíssima Virgem Maria, para nos anunciar a verdade pelas suas obras, palavras e vida, paixão, morte e ressurreição. Exatamente. E haveria de nos salvar, nos libertar dos nossos pecados, das trevas, e para que todo aquele que cresce em Jesus, que acolhesse Jesus, né, e que entrasse em comunhão com Jesus de vida, pudesse ter a vida eterna depois dessa vida nessa terra, tivesse uma vida eterna no paraíso junto de Deus, junto da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que na verdade, naquela época, no Antigo Testamento, eles nem entendiam Deus dessa forma trinitária. Né? Eles não viam Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Quem nos revelou essa verdade de Deus foi o próprio Jesus. Exato, né? Que nos revelou que Deus era nosso Pai, e que depois nos prometeu que quando Ele fosse, Ele deixaria alguém, um advogado, um defensor para nós, enviaria o Espírito Santo. Isso. E Ele realmente nos mergulharia nessa realidade do Espírito Santo. Mas vejam, essa pergunta para nós hoje: és tu o que há de vir ou devemos esperar por outro? Porque o que eu gostaria de trazer hoje nesse Santo Evangelho? Hoje, ao longo do século sempre, né, isso foi posto em dúvida, né, sobre a verdade absoluta da divindade de Jesus e dele como nosso único Salvador. Né? Hoje em dia, cada vez mais se procura se relativizar essa verdade. Acontece muito isso. Né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, bom, aquela mentalidade de, bom, todas as religiões são boas, cada um tem a sua verdade, não vamos brigar por causa da fé, por causa da religião. Né? O importante é que as pessoas se sintam bem, sejam felizes, se deem bem, estejam em paz. Isso é o essencial. O resto é secundário. Se a pessoa é católica, se a pessoa é protestante, se ela é de alguma religião animista, se ela é espírita, se é do Islã, se ela é judia, se ela é do islamismo, do shintoísmo, seja qual for a religião, do budismo, seja o que for, é tudo igual. Está no mesmo. O importante é nós sermos uma pessoa boa, né? Nós sermos bons, nós sermos justos, honestos, e o resto, todas as religiões, elas cumprem a mesma função e são iguais. Essa mentalidade, ela nunca foi a verdade revelada por Jesus, a verdade revelada por Deus. Nunca foi. Nunca foi. Verdade. E nós vemos que Jesus, o último ato de Jesus antes de subir aos céus, o que ele diz em Mateus 28? Ele diz assim: ide, ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que eu vos prescrevi. Exato. Ide fazer discípulos entre todas as nações. Ele não disse, voltai lá aos judeus e anunciar que eu sou o Messias. Ele não disse, bom, aquele que quiser ser cristão, anuncie então para ele a palavra. Não, Jesus não disse isso. Não foi dito. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A criatura. Aquele isso que mesmo. crer neste evangelho e for batizado, será salvo. E em Marcos 16 ele ainda diz assim, e aquele que não crer será condenado. Exatamente. E em João, no capítulo 13, ele ainda diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que recusa crer no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Essas palavras elas não, definitivamente não são as palavras que muitas vezes a maioria das pessoas querem ouvir. Não é bem isso, né?
não é bem Não é isso bem que as isso, pessoas gostariam de ouvir. É. Mas nós que somos a igreja, nós somos a Santa Igreja Católica, nós temos essa missão Exatamente. de anunciar a palavra É. de Jesus. Com certeza. Aquilo que Jesus nos anunciou, aquela palavra que ele A nos verdade, dá. né? A verdade, Diácono, né? que é Verdade. sempre a mesma, que É. é a palavra de Deus. E aí nós podemos, partindo daí, passar por vários momentos na Sagrada Escritura em que o próprio Jesus nos diz isso. Né? E na última ceia, que está ali entre os capítulos 13 até o 17 do Evangelho de São João, João conta, ele narra para nós todo aquele momento de intimidade de Jesus com seus apóstolos na última ceia, né? Capítulo 13 até o 17, ele vai narrando tudo. Aí lá no 18 vai começar a paixão de Jesus propriamente dita. Então lá pelas tantas Jesus, ele diz, falando de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exato. É. E vírgula, o que ele diz depois? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso mesmo. Verdade. Então vejam, e quando ele começa a falar essa palavra eu sou o caminho, essa expressão eu sou, é aquela, quando Jesus sempre repete várias vezes em João essa expressão eu sou, ou sou eu, mas na verdade exato, eu sou. eu sou. Aquilo que, na sarça ardente, aquele Deus que se revela para Moisés, né? Quando Moisés pergunta na sarça ardente para Deus, como é o teu nome para que eu possa ir lá nos egípcios e libertar o meu povo? E Deus fala da sarça ardente, eu sou. Eu sou. Eu sou aquele que sou. Ah, mas como é que é o teu nome? Não, eu sou. É. E Jesus disse, eu sou. Exato, né? O caminho, não um dos caminhos. É a identificação, né? A verdade, não uma das verdades. A verdade é uma só. Isso. E a vida de João, que é com V maiúsculo, que é ele mesmo. Sim. E ainda dá o fecho. Ninguém chega a Deus, ninguém vai ao Pai, ninguém se torna filho de Deus. Ninguém entra em comunhão com Deus a não ser através de mim. Então, essa é a palavra do Santo Evangelho, essa é a palavra de Deus. Então, a igreja, ela é chamada e tem essa obrigação grave, ou no sentido de séria, de anunciar e não pode mudar, alterar essa verdade, essa palavra de Deus. Não pode. É imutável. Uma verdade que não tem como, né? É imutável. Fazer essa... E é muito lindo. Olha, esse evangelho, assim, é lindíssimo, né? É a verdade, né? É o que Deus tem para nós, que nos revelou, não é? E através das suas ações, não é? Essa passagem, ela mostra muito a questão da ação de Jesus, né? Do que realmente ele quer que nós sigamos, saibamos. Né? E saibamos também, né? Tá muito bom, Diácono, sabe? Tá muito bom. Mas nós vamos fazer, telespectadores, um breve intervalo. Fique aí, voltamos logo. Estamos voltando para o segundo e último bloco do nosso programa. Hoje com o Evangelho de Lucas, capítulo 7, 19 ao 23. Está conosco aqui o Diácono Rodrigo. E o profeta João Batista manda os seus discípulos perguntarem a Jesus, pessoalmente para ele, és tu aquele que has de vir ou devemos esperar um outro? O Catecismo da Igreja Católica, na sua abertura, no prólogo, ele começa, o texto do Catecismo começa dessa forma. É como se ele dissesse assim, como se a igreja dissesse assim, antes de mais nada, vejam, é um calhamaço considerável. Exato. Né? Mas ele começa com uma citação bíblica. Ele começa com uma citação. Né? Duas citações bíblicas, mas ele inicia dessa forma. Como que ele dissesse, antes de mais nada se faz necessário dizer isto. Começa assim, Pai, a vida eterna é esta. 2 pontos.
que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, vírgula, Jesus Cristo. A vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, ó Pai, que, aliás, quem revelou o Pai foi Jesus, Sim, sim. e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Muito lindo. E aí depois tem uma citação de 1 Timóteo, que São Paulo diz a Timóteo assim, que Deus, nosso Salvador, Ele quer, ou seja, a vontade de Deus, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Exato. E aí depois, então, é a frase matadora, ou seja, ou melhor, salvadora, Salvadora, isto. de Pedro, de São Pedro, né? Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, em que ele, falando lá aos chefes dos judeus, aos sumos sacerdotes e tudo mais, ele fala: não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Olha só, quanta coisa, né? Quantas interpretações a gente Exato, pode dar para isso aqui? Quantas interpretações, Há várias interpretações ou não? Sim. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então ela é uma frase taxativa. Né? Ela é taxativa. Bem, no Santo Evangelho de hoje, que nós proclamamos, quando eles perguntam para Jesus, és tu aqueles que há de vir ou devemos esperar outro, perceba que Jesus não respondeu a pergunta. Não. Ele não disse assim, não, é eu mesmo, não preciso esperar por outro. Ele disse isso? Não. Não disse. Ele não respondeu. O que ele fez? Ele mostrou. Né? Naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, doenças, espíritos malignos, vista muitos cegos. Então, ide contar a João, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz aquele para quem eu não for ocasião de queda. Aquilo que está no Santo Evangelho, e eu me recordo, e aí nós nos recordamos de São Lucas, o mesmo Lucas que escreve esse Evangelho, quando ele escreve também os Atos dos Apóstolos, que foram esses 2 livros que ele escreveu, na abertura dos Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo assim, em minha primeira narração, que é o Lucas, que é de onde nós tiramos o Evangelho de hoje, certo. Em minha narração, contei toda a sequência das obras e dos ensinamentos de Jesus, desde o começo até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. E a eles e aos discípulos se manifestou vivo depois de sua paixão, depois de crucificado, morto. Depois da sua paixão se manifestou a eles, vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes ainda durante 40 dias e falando das coisas que se referem ao reino de Deus. Bem, se isso é verdade, né, e nós cremos que é verdade, Sim. mas não somente nós católicos cremos que isso seja verdade. Os ateus também creem que isso seja verdade. Os pagãos também creem que isso seja verdade. Em que sentido? O texto dos evangelhos, do Novo Testamento, da Palavra de Deus, que nós temos, a Bíblia, ela foi atestada como verídica, como verdadeira, pelos inimigos da igreja. E isso é verdade. Os enciclopedistas, isso é dado histórico, que aí todos podem olhar na história secular e observar. Aqueles teóricos franceses, anticlericais, anticristãos, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, aqueles da Revolução Francesa, Sim. aqueles teóricos franceses de alto gabarito, eles tinham técnicas muito precisas de verificar se um texto
como é que ele tinha sido escrito, qual é a origem, se ele era fantasioso, se ele não era. E eles tinham vários métodos de cruzar as informações, um texto com o outro, comparação, indução, vários métodos científicos, a que eles submetiam um determinado texto, um determinado documento, para verificar se aquilo tinha sido um romance, um conto, ou fosse criado por alguém, por mais erudito ou criativo que fosse, ou se aquele documento, aquela narrativa, aquele texto, de fato, ele era histórico. Sim. Eles buscavam isso, né? Tinha um método tentar essa veracidade, né? E o que eles fizeram? Fizeram isso com os textos do Novo Testamento. Por quê? Porque qual era o objetivo que eles tinham? O objetivo que eles tinham era demonstrar cientificamente, por métodos científicos, de que os textos do Novo Testamento, do Evangelho, não eram históricos, mas eram composições, eram delírios da fé dos discípulos de um santo homem, enfim, eram pessoas que quiseram criar e contar uma história, ou que lá no meio da Idade Antiga, da Idade Média, a igreja teria mudado os textos do Evangelho, teria adaptado, criado aquele texto para, com aquele texto, angariar discípulos e para fazer a cabeça das pessoas, iludir as pessoas, criar a igreja com fundamento num texto que eles mesmos tiveram produzido para enganar as pessoas. Não, na Idade Média as pessoas mudaram o texto, tiraram um texto, botaram outro, criaram, mudaram, alteraram. Eles queriam provar isso. Queriam provar isso. Então pegaram os textos originais do hebraico, do aramaico, do grego, os textos originais das Sagradas Escrituras, que são públicos, eles estão espalhados pelos vários lugares do mundo, eles não estão retidos lá no Vaticano. E utilizaram esses métodos para cruzar e fazer isso aí. E levaram muito tempo trabalhando em cima disso. Levaram praticamente um século trabalhando, várias gerações trabalhando, com esse objetivo muito claro, muito sério, um investimento muito grande para comprovar isso. E no final, eles mesmos tiveram que admitir que eles disseram o seguinte, ainda bem que tem um pedestal aqui, eles disseram o seguinte, assim, nós levamos 100 anos trabalhando para provar que o texto do Novo Testamento não era histórico. E o que nós conseguimos durante esses 100 anos foi fazer um pedestal para colocar a Bíblia em cima e dizer, não, realmente os textos eles são históricos. Eles poderiam não se tornaram católicos, não criam em Jesus, podem não se ter transformado, não receber os sacramentos, mas o resultado do trabalho deles... Como foi importante nesse resultado? Foi, por uma questão de honestidade intelectual, o resultado do trabalho científico deles. Foi dizer, o texto do Novo Testamento é histórico, ou seja, aquilo que está escrito ali não foi criado, não foi inventado, não é uma doutrina, aquele texto que está ali, ele de fato, ele testemunha, atesta aquilo, as coisas que aconteceram. Exato. Importante para as verdades, né, de Deus, de Jesus. Enfim, então, ou seja, e aqui Jesus fala, né, no Evangelho que nós colocamos hoje aqui, os cegos veem. Então, de fato, aquilo que os Evangelhos narram, de que Jesus ressuscitou o Lázaro depois de 4 dias decompondo dentro né, que expulsou demônios, que curou, que caminhou sobre as águas, que multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, devia ter no mínimo umas 30.000 pessoas. Né? Porque se 5.000 eram homens, e for contar as mulheres e as crianças, vai a 30.000. E aquilo ocorreu de fato. Sim. Então, se aquilo que nos atesta a palavra de Deus e a tradição da Santa Igreja Católica de 2000 anos, desde o ano 30, e nós estamos já em 2023, e que Jesus testemunha que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, e que nós estamos aqui, apesar de mim, apesar da Geni, apesar do Beto, apesar da Flávia, apesar de todas as pessoas, nós limitados, fracos, limitados pecadores que nós somos. E 2023 anos depois nós estamos aqui anunciando esse mesmo Santo Evangelho. Porque é a prova mais incontestável da verdade de Deus. E concluímos assim, a fé ela não é, por sua natureza, imposta, ela é proposta. Mas ela precisa ser proposta
para que todas as pessoas tenham a oportunidade de, diante da palavra de Deus, na sua absoluta e plena liberdade, fazerem a sua opção, aderindo ou não, acolhendo ou rejeitando aquela verdade. Mas é a nossa missão, Gênia, de seguir, e que Deus nos dê essa graça. Amém. E não tem como ser diferente, né? É isso mesmo, né? Ela é maravilhosa nessa meditação, mais uma vez eu estou dizendo, né? Mas a gente está chegando ao final nosso tempo acabou. Isso, estamos chegando ao final do nosso programa, né? E que fique para a nossa reflexão que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O único que nos salva, não é, Diácono? É Ele, né? Agora eu te convido, Rodrigo, para rezarmos uma Ave Maria, tá? Em honra a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rodrigo, mais uma vez, né, te agradecemos essa participação tão linda, tão maravilhosa, tão cheia de conhecimento, sabedoria, né? Graças a Deus. Da tua parte também. Amém. Não é? E a você que nos acompanhou, queremos agradecer a atenção. Se você gostou, assista novamente este programa pelo YouTube, Canção Nova /ID ou Frater Play /ID. Até o próximo ID.